Hoje não vamos falar de um caso isolado, vamos falar de um sistema. Uma funcionária das alfândegas, como acompanhamos na reportagem, denuncia algo que muitos cidadãos já sentem na pele. A lei não pesa da mesma forma para todos. Enquanto o cidadão comum é revistado, taxado e pressionado, basta um passaporte diplomático para que malas passem livres, mesmo quando não é o diplomata, mas o filho, o neto ou o acompanhante. Isso levanta uma pergunta incômoda. A imunidade diplomática protege o Estado ou protege privilégios? Portanto, é desta forma que iniciamos o nosso debate e a minha primeira pergunta vai para o ilustre, portanto, António Muxanga. A imunidade diplomática, ao seu ver, portanto, António Muxanga, eu gostaria de, portanto, perceber de si, a imunidade diplomática, não sei o que é, ao seu ver, está protegendo a função do Estado ou criando uma casta acima da lei? Muito obrigado. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado, apresentar sentimentos de pesar a todos que choram pela partida dos seus entes queridos, rogar a Deus para que acolha as almas dos que merecem para o paraíso, cumprimentar a vós, ao povo moçambicano, a todos que nos assistem, agradecer a todos aqueles que deram o seu melhor no desempenho este ano, com maior destaque a Protu Salim Nampula, que ficou figura do ano por causa do seu atrevimento, meteu-se muito e saiu bem sucedido. Espero que Deus o ajude a proteger a população da sua província e consiga realizar os exames dos 4.000 alunos que ainda sobram antes do fim do mês de janeiro. Indo concretamente à sua questão, bom, nós estamos a usar mal a imunidade. Pelo que eu sei, em alguns países do mundo, ninguém tem imunidade para proteger os seus privilégios nem os seus crimes. Como exemplo concreto, quero vos recordar a questão do presidente Nelson Mandela. Como presidente do país, houve uma situação na associação ou Federação do Rabi, na África do Sul, e vimos o presidente Mandela sentado no banco de testemunhas, no tribunal, e ele estava lá a ser julgado. Lamentavelmente, no meu país não é assim. Razão pela qual, se você for a ver o parlamento, há muita gente que está no parlamento, mas não para fazer nada, apenas para receber a imunidade e receber o passaporte diplomático. Lamentavelmente, esta imunidade e o passaporte diplomático estão a ser usados para defraudar o Estado. Não só existe o problema de malas, mas se a migração quer trabalhar, o Cernic quer trabalhar, pode ir verificar quanta gente renovou o passaporte no mandato e procurar saber por quê. E procurar verificar qual é a fronteira mais frequentada. Há de perceber que, na sua maioria, os passaportes têm vistos para a China, têm visto para Dubai, têm visto para Portugal, têm visto para a África do Sul, Suazilândia, onde está-se a fazer negócio. Este negócio não visa apenas a importação de produtos para venda, como também facilita a exportação de divisas, razão pela qual nós temos muita divisa no mercado negro. A maior parte do dinheiro que sai daqui do país para fora sai sob a proteção deste grupo de pessoas. Aliás, já ouvimos aqui a questão do feijão Boer, estão lá envolvidos pessoas que são deputados, a questão do tráfico de influência. Se nós formos a recordar, as 40 toneladas de haxixe estava envolvido um deputado, o suplente da bancada da Frelimo, e no dia em que o presidente do Conselho Constitucional, o Mondlane, resignou do seu posto, eu estava na presidência numa audiência com o presidente Guebuza, e numa brincadeira o presidente Guebuza perguntou, porque foi apanhado muito dinheiro com o moçambicano na Suazilândia, em dólares. E o presidente Guebuza perguntava, mas como recuperar aquele dinheiro, porque o dinheiro é nosso? Eu respondi a ele que aquele dinheiro não temos possibilidade de recuperar, porque não há como você provar que o dólar é moçambicano. Agora, se fosse metical, tínhamos como discutir. O dinheiro vai ficar com a Suazilândia. Efetivamente, o dinheiro ficou com a Suazilândia. Da mesma maneira que os 5 milhões de dólares
do antigo presidente da Guiné-Bissau vão ficar com Portugal. Por quê? Porque não há como provar que aquele dólar é de Guiné-Bissau. Portanto, esta provocação que o ministro fez à funcionária e a funcionária deu troco ao ministro foi muito oportuna, porque estas são questões que efetivamente estão a embaraçar o nosso país, estão a destruir a nossa economia, estão-nos a tirar prestígio. Eu acho que até recordas que uma vez o governo da China reclamou que em Moçambique há mais passaportes diplomáticos do que na própria China, onde tem mais do que 1 bilhão de pessoas. Então queriam perceber o que é que estava a acontecer com Moçambique, porque até pessoas que não são de natureza moçambicana tinham passaportes diplomáticos moçambicanos. Há um defeito que anda no país, um deles, já discutimos aqui, é aquele em que alguém está no mandato. Se alguém está no mandato e perde esse mandato, o caso do ministro, por exemplo, o ministro pode ser nomeado hoje, tem direito a passaporte diplomático, passado 2 semanas já é exonerado. O que a nossa lei diz é que não pode se recolher o passaporte diplomático que ele tem. Ele tem que fazer o uso até o passaporte acabar. Agora já não vai ter o direito de renovar. A mesma coisa acontece com ministros e acontece com várias outras entidades com direito ao passaporte diplomático. Portanto, eu acho que já é tempo, porque estas questões já estão a pôr o país em causa, está a tirar credibilidade e respeito que os moçambicanos merecem, mas a senhora está a dizer uma grande verdade que todos nós conhecemos. Certo. Gerson da Silva, vou consigo. A mesma questão que fiz ao António Muxanga faço para si. Portanto, a imunidade diplomática, no seu ponto de vista ou ao seu ver, está protegendo a função do Estado ou criando uma casta acima da lei? Bem, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Queria endereçar aos meus colegas do painel, a vasta equipe da TV Sucesso, em especial a quem nos vê do outro lado da tela. Bem, é óbvio, para quem anda mais atento nesta sociedade, a semelhança do meu caso, vai perceber que Moçambique é um país de filhos e enteados. Eu iniciei com esta premissa porque há quem tem privilégios adicionais, a semelhança de muitos moçambicanos em detrimento dos outros. Às vezes se encontra moçambicanos que não exercem nenhum cargo, às vezes porque são amantes ou se calhar já tiveram alguma relação amorosa com algum dirigente, acabam se beneficiando disto. Portanto, é um momento de correção, é um momento em que todos, como moçambicanos, como sociedade, devemos começar a nos opor a estas situações, porque no final das contas Moçambique é de todos. Agora, a questão em particular, bem, queria também endereçar os meus parabéns à funcionária, primeiro pela sua, chama-se acho que Fátima Carvalho, pela sua verticalidade. Nós fomos habituados muitos anos a não confrontarmos os nossos dirigentes, sobretudo os que estão na função pública. É um exemplo que está ali a quebrar esta barreira que foi imposta por anos. É verdade que depois há uma parte muito interessante que acaba ressaltando, dizendo que já cumpriu com o mandato ou com a sua obrigação de colaborar com o Estado. Ou seja, a própria funcionária, apesar de ter afrontado, ela está ciente que pode efetivamente sofrer algum tipo de represálias, pelo menos pelo vídeo que passa já a circular, o que só vem a provar que ainda estamos um bocado distante do que nós chamaríamos de democracia, seja ela em vários níveis. Certo. A mesma pergunta vai para si, Hélio Langa. Acompanhou o vídeo, este vídeo que tem circulado um pouco, portanto, por todas as plataformas das redes sociais, mas a questão que eu faço é a mesma que fiz aos diversos painelistas. A imunidade diplomática está protegendo a função do Estado ou criando uma casta acima da lei? Bom dia, eu quero agradecer a Deus pelo dom da vida, pela graça da saúde, por permitir que eu esteja aqui neste lugar, neste momento. Saudar a todos os moçambicanos do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico, em particular aqueles que acompanham o programa.
saudar os técnicos que tornam possível esta transmissão, aos colegas do painel e ao moderador do programa. É o seguinte, a abordagem aqui é muito clara. Nós percebemos, por aquilo que foi dito pela funcionária, que para mim está de parabéns pela abordagem. Eu não vejo, alguém usou o termo confrontar, eu não entendo que tenha havido um confronto, ela aproveitou uma oportunidade que teve de expor as coisas, e esta exposição que ela fez para mim é muito importante para ajudar o próprio governo a poder fazer reformas que permitam, portanto, evitar a fuga ao fisco, transformar o Moçambique num corredor de drogas e de tráfico de outro tipo de commodities ou de produtos de alto valor. Mas voltando à sua questão, é que, de fato, há aqui uma situação que se percebe naquilo que ela diz, que é o alargamento informal de privilégios. Portanto, alguém tem um privilégio que é associado ao seu trabalho, à sua missão, e informalmente alarga este privilégio para terceiros, aqueles que são seus. Eu entendo que mesmo que hajam, portanto, certos privilégios para aqueles que são os seus familiares, é preciso clarificar, de fato, quem é quem e quando é que tem esse privilégio, que tipo de privilégio, até onde vai esse tipo de privilégio, portanto, que limites, tem que haver fronteiras nestas abordagens. Portanto, isto tem que estar documentado, tem que ficar claro aqui se é o filho, quando é que de fato o filho pode ser considerado no passaporte diplomático do pai, e filho, mãe, esposa, etc, etc. Eu não sei se tem que chegar à esposa, aos pais dele, não sei, mas eu penso que talvez a família nuclear podia beneficiar. Por exemplo, a questão do passaporte diplomático e as isenções. O passaporte diplomático não diz por mim que significa, ter passaporte diplomático significa não haver risco. Não é necessariamente isso, nós vimos nos outros países. Significa que tem um passaporte diplomático quando exerce a missão para certas facilidades, como alguém que representa um Estado. Mas, depois, o próprio diplomata tem que ser capaz, tem que ser uma pessoa com ética, capaz de dizer, olha, aliás, eu dizer o diplomata, não, o portador do passaporte diplomático, tem que ser capaz de dizer, olha, eu venho, mas além disto, além do que são os meus privilégios, eu trago esta mercadoria que está fora do âmbito da minha missão, e eu quero pagar, Quer dizer, estas questões vão mostrar, de fato, um país de pessoas com ética e que vão passar uma mensagem muito positiva ao cidadão comum. Porque o problema não é o passaporte diplomático em si, é como ele é usado. Quando se faz o alargamento informal dos privilégios para terceiros, então acaba surgindo aqui uma situação em que, de fato, aquelas pessoas, quer dizer, criam-se facilidades para coisas ilegais, como tráficos. Ela própria, a técnica, falava ali de pessoas que trazem telemóveis nas bolsas de topo de gama, não é? Que deviam ser, portanto, taxados. Então, há um conjunto de aspectos que devem ser observados. Eu quero, nesta primeira abordagem, dizer, olha, eu vejo ali uma oportunidade única de o Estado, o governo moçambicano, pegar naquele assunto e fazer reformas que vão, portanto, ajudar o Estado moçambicano a melhorar o seu desempenho na área e, sobretudo, a ser um Estado mais ético ainda. Certo. Sim. Quero, neste momento, aproveitar tanto para abrir as linhas. Os estimados internautas e telespectadores podem participar deste debate. António Muxanga tem argumentos? A questão de fundo é que não há nenhuma pessoa razoável que precisa de arrumar sua roupa em 5 malas. Até porque no exterior
Quando muita pessoa, só, na Europa, por exemplo, a pessoa só tem direito de andar com 2 malas. Então, eu não estou a ver como é que alguém aparece com 29 malas. Que roupa é essa que ele tem que arrumar em 29 malas? Então, esta é uma questão que é conhecida lá dentro do governo. Lamentavelmente, nós temos pessoas que não estão preparadas para governar, estão preparadas para fazer o negócio. Eu conheci um comandante chamado Buenasururu Verdade, que era comandante de Mocimboa da Praia. Quando houve aquela marcha dos Nuns, ele disse a verdade, quem começou a disparar. E foi despromovido e desapareceu da circulação. Então, eu espero que o povo moçambicano ajude a esta senhora a manter-se nas alfândegas por mais tempo, para não sofrer a vingança deste ministro. Certo, mas acredita... Mas espera ainda. Nós temos problemas, por exemplo, de assuntos mais sérios, que são os direitos e deveres, que não são cumpridos. Nós temos, por exemplo, o problema dos reservistas, das Forças de Defesa e Segurança, que a lei diz uma coisa e agora alguém diz que não podem. Temos problemas agora de pessoal dos tribunais administrativos, que de um momento para o outro pararam de receber o seu dinheiro das horas extras. Entretanto, as pessoas estão no tribunal todo o tempo que o juiz estiver lá a julgar. Certo. Nós temos problemas. Sr. Muxanga, qual é a relação, tanto destes pontos que está a apresentar com o tema que estamos a discutir? O problema é desgoverno. O que eu quero dizer é que você não vai disciplinar a importação de produtos enquanto você não disciplina o Estado no seu todo. Eu disse aqui, quando eu estava a começar, que o presidente Nelson Mandela foi ao tribunal. Então, a imunidade não pode atrasar, por exemplo, processos judiciais, alegadamente porque alguém ainda está a exercer o mandato. Porque quando o mandato termina, se calhar a pessoa ferida já morreu. Se é uma indenização, podia essa indenização ajudar alguém, por exemplo, a ir ao hospital, essa pessoa já morreu. Quer dizer, entramos na questão do Saloi, que estava a ensinar o burro. E depois o burro, como nunca o burro soube falar, ou mora o burro, ou mora o Saloi, ou mora o rei. Então, esta questão dos passaportes diplomáticos está ligado a tudo que nós estamos a assistir na nossa República de Moçambique. E para terminar mesmo, ontem passei de um sítio onde acompanhei uma conversa. As pessoas que participaram naquele escândalo de droga que passou da base aérea, as pessoas ligadas aos aeroportos já pagaram calção, já saíram. Ficaram as pessoas das Forças Armadas, são pobres, que não têm dinheiro para pagar a calção. Então, em que país é que nós estamos a fazer? Portanto, eu gostaria de voltar mesmo a dizer que não é o regulamento que o Matombe está a tentar referenciar ali que vai resolver este problema. Ainda que o regulamento exista, as pessoas vão continuar a fazer isto, porque esse é o modus vivendi. Eu conheço pessoas que, independentemente de estarem a exercer a missão ou não, continuam com passaportes diplomáticos. A pergunta que se faz é, qual é a razão disso? Quando a pessoa está em exercício, sim senhor, quais são as facilidades? Entra em alguns países, há uma missão qualquer, por exemplo, de emergência, que ele tem que sair, entra num determinado país, sem visto, pode pagar o visto lá, tem aquelas facilidades para a emergência, mas Moçambique está a fazer o uso disso de forma abusiva, abusar até da solidariedade dos outros povos, como é o caso da China, que acabou fazendo um protesto para o Ministério de Negócios Estrangeiros e Cooperação, por causa de muitos passaportes diplomáticos para moçambicanos que estão lá a fazer negócio, incluindo alguns que foram apanhados lá com droga. Tinham passaporte. Aliás, recorda-se, há uma senhora de um dos ministérios que até agora está presa, parece que é Tailândia, né? É o Ministério da Justiça. Está presa na Tailândia, tinha passaporte diplomático, outro serviço. Certo. Vamos ao primeiro telespectador em linha. Seja bem-vindo ao Sejas 9. Já está a participar do nosso programa. Gostaria que apresentasse e, portanto, desse a sua opinião. Bom dia, telespectador em linha. Seja bem-vindo ao Sejas 9. Bom dia, obrigado. Feliz Natal para si. Certo, obrigado. Seu nome? Maputo, anónimo. Não percebi? Anonimato, Maputo.
Anonimato, certo. Pode tecer o seu comentário em torno do tema que estamos a discutir. Obrigado. Primeiro, cumprimentar aí o painel e desejar festas felizes a todos que me ouvem e próspero ano novo. Eu quero parabenizar a senhora, a funcionária das alfândegas. É, de facto, uma abordagem oportuna e também não concordo quando se politiza esse assunto, começa-se a dizer que ela confrontou o ministro. A senhora teve oportunidade, usou das suas liberdades e de forma respeitosa expôs uma situação à sua excelência Ministro do Transporte. Infelizmente, por falta de conhecimento, hoje politiza-se este assunto. E há muitos moçambicanos que insultam, dizer que são da Frelimo. Mas os que usam o passaporte diplomático em Moçambique não são membros da Frelimo. Os deputados da Assembleia da República, todos eles sem exceção, têm passaporte diplomático. Inclusive é alguém que hoje é membro do Conselho de Estado, apesar de ter cometido crimes, queimou o país, mas tem passaporte diplomático. Então nós temos que parar de politizar. Quem usa passaporte diplomático não é só membros do governo, não são só membros do Partido Frelimo. Há oposição aqui que tem direito de usar passaporte diplomático, tem isenção fiscal, usam isto aqui para transportar inclusive droga. O que eu quero apelar é que, de facto, isto tem que acabar. E eu vi no semblante do ministro que ele não está zangado com esta afirmação da senhora. Pelo contrário, o ministro recebeu e eu acredito que haverá uma mudança daqui para frente. Não podemos politizar qualquer assunto que acontece porque é o flanco. Então nós temos um problema, infelizmente, de muito de nós como moçambicanos não termos esse conhecimento, achar que o passaporte diplomático só serve para ministro ou membro do governo que pertence ao Partido Frelimo. Aliás, temos passaporte diplomático de indivíduos que nem são moçambicanos. Então, o que eu quero dizer aqui é que tem que se fazer um trabalho grande, porque não só são malas de produtos de comércio, mas a droga que entra com esta gente usando passaporte diplomático. Há fuga ao fisco, há dinheiro que são transportados em malas, não é? Por causa desta coisa de passaporte diplomático. Vimos há pouco tempo no Brasil o filho do presidente da Guiné Equatorial foi detido com uma mala cheia de dólares e relógios, ou seja, joias valiosas. Vimos há pouco tempo em Portugal, onde a esposa do ex-presidente da Guiné-Bissau também idem. Então, eu acho que neste país não é para se desrespeitar quem tem passaporte diplomático, mas quando chegar aqui no território nacional ou a sair, tem que de facto se verificar o que é que esta pessoa está a carregar na sua mala, o que é que ele está a levar, e deve, sim senhor, serem taxados de acordo com a legislação. Não faz sentido, de facto, um pacato cidadão que vai à China, vai levar alguma coisinha e quando volta tem que pagar um monte de coisa. Mas quando chega alguém, como dizia a senhora, com 20 e tal malas, quem anda com 20 malas? Para quê? Quer dizer, amante, esposa, todo mundo é diplomático. E não só. Vimos aqui empresários que nem precisam nem sentiriam dor em pagar direitos. Importa um carro que talvez pode pagar salário não sei de quantos mil moçambicanos, este empresário não lhe falta dinheiro, não tem problema na vida dele financeiro, mas é isento de pagar a direitos. O moçambicano que luta há anos a poupar para trazer o seu Dubaizinho, quando chega aqui tem um monte de complicação. Afinal, o país está a trabalhar para quê? Para os pobres ou para os ricos? Porque em país sério, esses ricos devem pagar direito para beneficiar o pobre. Então, eu acho que, de facto, precisamos de refletir como nação. O país não pode continuar a ser como está. E eu acho que, de facto, esta senhora até merece mais. E não quero acreditar com essa narrativa que está-se a vender aqui de que ela vai desaparecer. Não vai desaparecer coisa nenhuma, porque em nenhum momento a senhora faltou com respeito. A senhora não ligou câmera, começou a insultar pessoas, usou de ferramentas legais, falou de uma forma respeitosa, em nenhum momento confrontou o ministro. Eu acho que tem que entrar no Google, procurar saber o que de facto Senhor Anonimato, um confronto. Senhor Anonimato, por que a senhora no fim lança um repto? O que é que entendeste quando, no fim, a senhora lança um repto? Diz que já trabalhou há muito tempo no Estado e, não está desconfortável caso saia de lá.
Mas também colocaria uma outra questão. Por que a senhora falou hoje? Ela já está quase a reforma nas alfândegas, essas situações não aconteceram ontem. São de anos. Então, se ela é antiga, por que só hoje falou? Então, eu acho que não é imperioso neste momento, ela sabe, só ela pode dizer quais são os motivos. Permita-me. Certo. Pois é, muito obrigado, ilustre anonimato. Vamos seguir com o nosso debate aqui no estúdio. Portanto, tem uma explicação acerca das questões que o anonimato traz aqui, mas primeiro deixa-me formular-lhe esta questão. Quando familiares de diplomatas usam privilégios legais, isso ainda é diplomacia ou já é abuso institucionalizado? É assim, é por isso que eu falava do alargamento informal, não é? De privilégios. E esse alargamento informal tem duas dimensões. Há uma dimensão que é do próprio titular, não é? Mas também ele abusa do fato da percepção. Porque muitas vezes as percepções levam as pessoas a terem comportamentos permissivos. O que é que estou a querer dizer? O Dércio é deputado. Eu digo, ok, o Dércio é deputado. Acho, mas eu é que acho que ele deve ter isto, mas aquilo, e eu vou lhe concedendo essas facilidades, percebe? Sem que ele tenha exigido. E ele, naturalmente, se não é uma pessoa ética, uma pessoa moralmente consciente, ela vai fazer o quê? Vai fazer o uso dessas facilidades que eu vou conceder-lhe. Agora, a questão é que é muito importante legislar. É preciso que estas coisas estejam claras. Há uma isenção. Esta isenção tem que ter rastro, tem que ter documentos, onde ela começa até onde ela vai. Eu posso pensar assim, pode haver, por exemplo, isenção para diplomatas moçambicanos que estejam a terminar a missão, estão a recolher as suas coisas, estão a trazer para casa, não é? Então, pode, mas isso não é uma coisa que acontece todos os dias. Provavelmente isso não vai afetar o fisco no seu todo. Mas mesmo dentro daquilo que é isenção sobre o quê? Quer dizer, não é a hora de voltar para casa e começar a comprar telefones topo de gama e encher a mala para vir vender. Não é isso. É recolher o que eles são os seus pertences que usava quando estava fora do país e trazer para aqui. Agora, é preciso clarificar esta questão. Não se trata aqui de diplomata... O passaporte diplomático não é só moçambicanos que usam. Portanto, há muitos estrangeiros também que podem aproveitar esta porosidade, essas facilidades que o nosso sistema oferece para poder cometer ilegalidades. O ser humano, por natureza, ele tem a tendência de fugir da lei. É natural isso. A formação é que torna o homem mais... Aliás, a educação, não é? É que faz com que o homem tenha ética, tenha saiba ser, saiba estar. Então, sem isso, ele vai querer aproveitar-se de tudo que lhe aparece pela frente, consciente de que ele está a fazer um aproveitamento, como o próprio termo diz. Agora, nós temos que voltar para um aspecto muito, muito importante. Esta senhora, eu vejo aqui, eu volto a dizer, nós não podemos tentar problematizar a forma como a senhora, ou seja, o que a senhora disse a mais ou disse a menos. Nós temos que olhar para a oportunidade que ela criou. E ela, de fato, se formos a ver, ela aproveitou o discurso do ministro para poder colocar uma preocupação. Então, não houve aqui, eu não vejo aqui um problema, seja qual for. Certo. Discorda, neste caso, da opinião do Gerson da Silva, que entende que ela pode vir a sofrer represálias. É porque o próprio presidente da República disse, e tem estado a dizer diariamente, nós temos que fazer diferente para obter resultados diferentes. Naturalmente que isto vai ter problemas de resistência. Há sempre uma resistência à mudança a vários níveis, mas é preciso, por exemplo, para mim, e eu não quero estar aqui, para mim esta senhora merece uma oportunidade que lhe permitiria implementar aquilo que é a visão que ela tem sobre o sistema, como é que ele devia funcionar, Aqui é uma questão que ela coloca, a questão da tecnologia. A tecnologia ela ajudaria o país a sair desta questão, por exemplo, da possibilidade de haver um conflito entre Sua Excelência e o técnico que está a atender, não é? Em vez de estar a discutir os scanners, os sistemas
modernos permitiriam verificar que, de fato, há aqui um problema. Havendo-se, percebendo que há uma ilegalidade, ela transferiria o assunto, o sistema transfere o assunto do aduaneiro para as instituições de justiça, porque ela vai se perceber que aqui este senhor, em vez de trazer só um celular para o seu uso, ele traz 20 topo de gama novos na mala. Então, para que isto? Não é? Então, certo. Ela transfere para, por exemplo, no contexto do relacionamento entre as instituições. Tem que estar ali o Cernic, eu percebi que está lá a Cernic, tem lá. Então, aqueles todos, ela transfere discretamente, com todo o respeito pelo passaporte diplomático. Não é para vulgarizar a pessoa, não seria para humilhar o portador do passaporte diplomático, não, mas tratar os assuntos observando a lei e protegendo aquilo que é o Estado moçambicano, os interesses do Estado moçambicano. Então, isso é muito importante que haja que se aproveite esta oportunidade, de fato, não para criar problemas a esta senhora, mas certo. Para se dar a oportunidade a esta senhora de ela implementar aquilo que ela está a pensar e de fato, porque é do interesse de todos nós. Já são. Com esta colocação os direitos são para todos. Portanto, a obrigação de pagar os direitos aduaneiros tem que ser de todos. Não sei se entendi bem, mas quem tenha entendido que quando a senhora diz que o meu povinho, não, todos nós devemos pagar. Então, o que está em causa é que há alguns que não pagam por causa, se aproveitando deste instrumento. Este instrumento não significa isenção, não significa intocável, não significa sem risco. Há riscos que porque é um ser humano, ele pode aproveitar-se deste instrumento de trabalho para fazer coisas ilegais. Certo, então, Langa, tem que se legislar nesse sentido. Ficou essencial. Gerson, portanto, mesmo com a colocação do Hélio Langa, mantém a sua posição de que a pode sofrer represálias? Claramente, se nós formos já revisitar um bocadinho o vídeo, até mesmo a autora dos pronunciamentos tem, se calhar, a plena consciência disso, porque no final diz que já está nas alfândegas o tempo suficiente que pode lhe mandar embora, ou seja, mandar embora no sentido de ir à reforma, já terá contribuído para o Estado. Ou seja, a senhora tem consciência de que, efetivamente, ou eventualmente, pode, ela não disse exatamente que iria, mas pronto, ela admite a possibilidade de sofrer algum tipo de sanção, ou seja, já deu ao Estado, portanto, um confronto. Agora, a regra aqui que nós devemos estar cientes é que o colega Hélio tocou num aspecto muito importante, tocou no aspecto da educação. Nós notamos que muitos dos dirigentes, não é só dos dirigentes, a sociedade no geral, ela tem problemas de valores. Valores estes que são transmitidos a partir dos seus líderes, ou seja, dos nossos líderes. O que é um líder? O líder deveria ser, em princípio, um exemplo para que os seus seguidores ou a quem ele representa pudessem o seguir. Agora, o que nós notamos aqui, infelizmente, nós temos valores degradados. Não diria só exclusivamente para o partido no poder. Até a própria oposição também tem estes problemas. É um problema de educação. Educação no cômodo geral. Nós notamos, às vezes, políticos que, não estando no poder, às vezes têm 2, 3 esposas, algo que acaba ferindo os ditames da sociedade. Portanto, nós temos que começar a consciencializar que os próprios dirigentes devem transmitir o espelho, devem ser o exemplo a todos os níveis. Agora, nós não podemos ter os próprios dirigentes a imporem uma determinada conduta e eles comportarem-se de forma contrária. Certo. António Muxanga. Agora eu vou ser direto à questão. Este ministro é vigarista. Este ministro é o ministro que exonerou o comandante Abreu ali, porque deu licença àquela empresa que tinha aviões lá. Que, lamentavelmente, agora, o novo dirigente foi dar a mesma licença que o Abreu tinha dado. Por isso, a funcionária tem muita razão. O que nós estamos a pedir agora é que tem que haver vigilância popular. Nós não queremos esta senhora fora de serviço, pelo menos nestes tempos. Agora, por que não fez no passado, está a fazer agora? É aquilo que o Manuel estava a dizer. A oportunidade que ela teve
dada a abordagem que o ministro fez, foi oportuna para ela tecer as considerações que ela teceu. O Manuel também falou aqui do papel do comandante-chefe das Forças Armadas. Em algum momento, nem tudo que o Presidente da República diz é o que ele faz. Recentemente, o Presidente da República apareceu a dizer que o gabinete das Forças Armadas era trincheira. Ele é comandante-chefe, que vai à trincheira. Desde que ele é Presidente da República, nunca ouvi que ele esteve na linha da frente. O Zelensky vai à linha da frente. Tem que ir lá, Medumbe, lá. Eu quero ver o Presidente lá. Ir lá onde as unidades militares estão lá. Percorrer aquela estrada onde os insurgentes andam a cobrar-nos dinheiro. Demonstrar que ele é comandante. Porque não pode te saber de vamar. Te se sabe dele. Quer dizer, não pode ser saboroso para mandar uns e ele ficar. Nesta coisa de comandar Forças Armadas, ele também é comandante. Tem que ir lá. Então, nós, em algum momento, gostamos muito de dizer aquilo que nós não fazemos. O Bashar Saogo que vai enviar lá. É preciso, efetivamente, que o país faça mudanças, mas mudanças reais e concretas. A lei, seja ela dura, seja ela leve, tem que ser aplicada de igual maneira para todas as pessoas. Mas o que eu estava a dizer é que este problema não começa hoje. Este problema é muito antigo, este problema tem barba. Eu falei aqui. É só ver quando é que o Mondlane deixou de ser presidente do Conselho Constitucional para entrar Gamito, depois Gamito sair, depois entrar esta senhora que já tem um mandato. Eu, como presidente de Guebus, abordamos esta situação. E se você for a ver como é que aquele dinheiro passou da fronteira, pode descobrir que passou numa mala de uma pessoa com passaporte diplomático. Por quê? Porque as malas dos diplomatas não podem ser abertas. Esta que é a questão de fundo. Ainda que o scanner diga, se não é droga, não é metal, se for roupa, por exemplo, está a ver essa roupa que anda ultimamente, eu vi vestidos de 1 milhão, 2 milhões. Para eles poderem saber que este vestido vale tanto, é preciso abrir a mala, tirar o vestido, avaliar o preço da compra do vestido no local. E as pessoas estão a fazer um quero aqui. Então, é esta questão que esta senhora está a colocar, que temos que respeitar. Mas é preciso regulamentar. Por que o Estado não regulamentou? Será que o Estado não sabia disto? É a tal questão dos carros de injeções. O Estado regulamentou agora. Quantas viaturas não estão a ser recolhidas? Não está a haver milhares de viaturas lá em Nampula, por exemplo. Porque a maior parte daquelas viaturas agora já não andam aqui. Aqui passam, vão para o centro e norte. Agora que as alfândegas se meteram lá, quantas viaturas não foram recolhidas lá? Então, é preciso dar instrumento para as pessoas poderem trabalhar. Agora, fingir que os dirigentes do Estado não sabiam, isso é enganar-nos a nós mesmos. Portanto, é oportuno que avancemos, mas gerir pelo exemplo. O Presidente da República está a fazer um bonito discurso, mas ele também tem que materializar. Vai à linha da frente, vai dormir na trincheira, na qualidade do comandante-chefe. Aí sim. Certo. Vamos